Da palavra de Deus. Atos 9, de 1 a 9. Obrigado pela água, Luciano. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. Guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e bebeu. Feche os seus olhos. Por favor, me dá mais um pouquinho de grave, Tiago. Grave para eu sentir aqui, para não ficar muito agudo nem estridente quando eu gritar. Tá certo? E um pouquinho mais de retorno, tá bom? Vamos orar ao grande Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos tanto, Deus, por estes irmãos que foram recebidos como membros hoje aqui. E, ó Deus, clamamos, Espírito Santo, que o Senhor sopre aqui. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nessa manhã é uma manhã de festa, cântico, alegria, mas, Senhor, nós queremos agradar ao Senhor. O que importa, Senhor, é a tua presença aqui, não é o testemunho do pastor Bob, não é o que eu disse, o que o Heitor disse. Ó Deus, não é toda a liturgia do culto, Pai, mas é o Senhor. Pai, não se trata de mim, não se trata da liderança da igreja, não se trata de nós, se trata de Jesus. Ó Pai, nós batemos no peito e dizemos: ser propício a nós, pecadores, perdoa os nossos pecados. Senhor, nós precisamos da tua presença, da tua unção neste culto. Ó Pai, nós precisamos, Senhor, que o Espírito se manifeste e aqueça os corações aqui. Nós precisamos que o Senhor fale poderosamente na palavra. Senhor, não é apresentação humana isso daqui, Deus. Isso aqui é adoração ao Senhor. Pai, eu quero pregar a tua palavra e te adorar enquanto prego, em nome de Jesus. E me deleitar em ti, Pai, enquanto a mensagem é pregada. Mas quero pedir que isso aconteça com cada um dos membros que aqui está, com cada um dos visitantes, que haja um encontro real e verdadeiro com o Senhor nessa manhã, Pai. Enquanto ouvimos a tua mensagem, Espírito, sopra a tua vida, enche-nos da tua presença, glorifica o teu nome e exalta Jesus sobre tudo e sobre todos aqui. Senhor, fala poderosamente nos corações. Nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Quero ser bem sucinto nessa manhã, irmãos, nós ainda temos ceia. Queridos amigos e irmãos, o que leva um grupo de pessoas a sair de suas casas e vir aqui à frente, certo? Responder algumas perguntas, olhar para vocês e ouvir uma declaração de vocês, dizendo que eles são bem recebidos. O que leva essas pessoas a tomarem uma decisão pública de confessar a sua fé e dizer que eles querem viver para Cristo Jesus? O que trouxe essas pessoas aqui à frente? Será que foi a beleza desse templo? Será que foi o abraço pegajoso e abençoado do nosso ministério de recepção? Será que foi a qualidade do nosso ministério de música? Será que foram as mensagens preciosas que são pregadas nessa igreja? O que trouxe essas pessoas aqui à frente? O que trouxe essas pessoas aqui à frente, irmãos? Não foi nada disso que eu falei aqui. Deus pode até ter usado essas coisas como instrumento, mas o que as trouxe aqui foi porque elas tiveram um encontro vivo e real com a pessoa de Jesus.
Elas encontraram o Filho de Deus, ele as achou, elas foram salvas por ele, e por causa disso, então, elas se regozijam nesse Senhor maravilhoso, e vêm aqui e se casam com Jesus. Batismo é casamento com Jesus. Estou dizendo, eu estou casando com Jesus e não vou largar ele até a eternidade. É isso que a pessoa que é batizada faz. Eu me casei com Jesus. E aí, querido, então, nessa hora nós vemos que essas pessoas aqui estão porque se encontraram com Jesus. E, irmãos, o encontro com Jesus é tão maravilhoso porque ele responde as perguntas mais existenciais e essenciais da nossa vida. Todo ser humano, quando vem a essa terra, se pergunta: quem sou? De onde eu vim? Para onde vou? Qual é o propósito da minha existência? E quem se encontra com Jesus tem todas as respostas que o coração faz sobre o significado da vida, sobre a nossa origem, sobre o nosso futuro, sobre o que Deus nos chamou para fazer neste mundo. E é isso que nós vemos, irmãos, na vida de Saulo de Tarso. Saulo quer matar. Está dominado por um espírito de ódio. Considera que o judaísmo é a religião fiel e o cristianismo é uma deturpação dessa religião. Já tem assolado pessoas em Jerusalém, tem arrastado mulheres pelos seus cabelos na rua, tem jogado pais e filhos na cadeia, tem dado seu voto para que pessoas sejam assassinadas porque servem a Cristo Jesus. Não satisfeito com a perseguição deflagrada na Judéia, ele está cheio de ódio e de vontade de matar. Chega ao sumo sacerdote e diz: dá-me cartas porque vou a Damasco prender essas pessoas que dizem ser desse caminho. E ele vai então, irmãos, transpirando, talvez como um cavalo resfolegante em sua ira, pronto a destruir, a massacrar, a execrar, a acabar com esses cristãos que estão tirando a paz da sua consciência. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que quando ele vai caminho de Damasco, aproximando-se da cidade, subitamente brilha uma luz do céu. E ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, irmãos, ao ver aquela luz e ao ver aquela voz, só sabe que aquela voz só pode ser do soberano Rei do universo. E ele responde: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E diz: agora você vai entrar na cidade e vão te dizer o que você vai fazer. Paulo, você não vai mais mandar na sua vida. E aqueles que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não conseguiram ver de quem se tratava. E Paulo entra na cidade e fica sem comer 3 dias, jejua, está cego. Deus manda a Ananias, amados irmãos, orar por ele. E o Senhor, e Ananias diz ao Senhor: Senhor, esse homem veio para aqui para perseguir teu povo, tem cartas para nos matar. E Jesus diz: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e perante o povo de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Ananias então vai, irmãos, e entra naquela casa, depois de 3 dias que Paulo está ali chorando, sofrendo, mas orando a Jesus. E Ananias entra e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que tu viste no caminho, me mandou para que eu ore por ti, para que você seja batizado e seja uma bênção. E Ananias impõe as mãos, ora, escamas caem no olho de Paulo, ele é batizado, levanta e come, fica com os irmãos, e daqui a alguns dias já começa a pregar, e vai pregar até a morte, porque ele teve um encontro com Jesus. Ao olhar para esse texto, irmãos, nessa manhã, o Senhor nos mostra as revelações do encontro com Cristo. Nós vamos nos focar nas perguntas existenciais do texto. E essas perguntas vão trazer resposta à nossa mente. E elas vão nos dizer, então, quais são as revelações do encontro com Cristo. A primeira pergunta, amados irmãos, está no versículo de número 4. Eu vou ler versículo 3, vocês vão ler o 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Vocês o 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira revelação do encontro com Cristo é quem nós somos. A primeira revelação do encontro com Cristo é quem nós somos. Saulo, em hebraico, é Saul, e significa desejado. Esse menino foi brilhante desde a sua mais tenra idade. Nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade livre dentro do Império Romano, porque sempre havia sido leal a Roma. E por causa de nascer em Tarso da Cilícia, esse menino é cidadão romano.
Além disso, Tarso, junto com Atenas e Alexandria, são as cidades de maior cultura no império. Esse menino é levado para Jerusalém, ele é criado aos pés dos grandes anciãos de Israel, e quando adulto cresce e vai estudar junto a Gamaliel, que é o maior doutor dos fariseus, e se destaca como o melhor aluno de Gamaliel, e se torna doutor em teologia hebraica, e vai ser um dos grandes líderes do judaísmo. Esse homem é cheio de justiça própria, ele se acha muito bom. Paulo contra isso em outra parte. Mas, por causa disso, ele bate no cristianismo, porque o cristianismo revela que você é pecador, que você precisa crer em Jesus para ser salvo, e Paulo já se considera bom, ele não precisa de um Jesus para salvá-lo, e o cristianismo insiste, você é pecador, e cada vez que Paulo leva alguém para morrer, ele vê Estevão sendo apedrejado, ele tenta dar uma de durão, irmãos, mas a consciência dele fica abalada, quando ele vê Estevão louvando o Senhor e levando pedradas, aquilo já começa a aguilhonear o seu coração, irmãos, a flechar a sua alma, e ele começa a ser comovido, e quanto mais ele odeia e quer acabar com a fé cristã, aquela fé vai flechando a sua alma. E de repente, amados amigos e irmãos, o Senhor lhe aparece com a luz gloriosa no caminho, fala com ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor revela que aquele homem é um pecador, é um miserável, é um perseguidor. O encontro com Jesus revela quem nós somos. O Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, você é um perseguidor. Por que me persegues? Por que estás no encalço do próprio Filho de Deus? Saulo é pecador, irmãos, e toda vez que nós nos encontramos com Cristo Jesus, a palavra de Deus revela quem nós somos. Por mais que você se ache bom, você diz: pastor, eu nunca cheirei, eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas no seu coração você não cheirou, não roubou, não matou, mas você odiou, você quis matar, se pudesse você tinha esganado. Você diz: eu nunca adulterei, mas você olhou na rua e desejou a mulher de outros, e você, mulher santa e bonita e preciosa, um dia falou assim: nossa, se eu fosse casada com aquele homem. Você desejou o homem de alguém, tá certo? Você já contou mentiras, e a Bíblia diz que por causa disso você ofendeu um Deus santo, e os seus pecados ofendendo esse Deus santo fazem de você alguém que é merecedor da ira de Deus. Então, quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, esse encontro com o Senhor revela quem nós somos. Nós somos pecadores, e nosso pecado ofende ao Deus Santo, que é Criador de todas as coisas. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, já falando do seu testemunho, ele diz que antes de conhecer a Cristo, ele diz: eu era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, porque eu fiz ignorância e incredulidade. Olha os adjetivos: blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante e incrédulo. São características, amados irmãos, de pessoas que não creem em Cristo Jesus. E esse próprio Paulo foi usado para escrever em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O encontro com Cristo revela quem é você. Você pode ser bonitinho, cheirosinho, passou no melhor concursinho, tem todos os diplomazinhos, mas se você não se arrepende do seu pecado, você vai perecer, porque o seu coração está longe de Deus, ele ofende a Deus e quer fazer as coisas do seu jeito. Você precisa hoje, nesse encontro que está tendo com Jesus, reconhecer o seu pecado. Quem se encontra com Jesus, reconhece o seu pecado. Irmãos, nos Estados Unidos da América houve um grande avivalista no final do século XVIII, no começo do século XIX, aquele homem estava cheio do Espírito Santo. E uma vez ele foi visitar uma fábrica, em pleno século XIX, era um homem alto, bonito, elegante, e as moças da fábrica já começaram a galantear com ele, e tecer-lhe alguns elogios e palavras, e ele era um homem casado, estava claro em seu anel. Mas aquele homem tinha orado tanto naquele dia, estava tão cheio do Espírito Santo, que ele olhou para elas com um olhar de reprovação. E naquela hora, amados irmãos, aquelas mulheres foram visitadas com convicção de pecado. Cristo estava tanto na vida daquele homem que elas começaram a chorar. Ele pregou o evangelho para elas e elas se entregaram a Cristo Jesus e foram salvas. Querido, você é pecador. O seu pecado tem ofendido a Deus. Se você veio à igreja nessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os teus pecados. Se você se arrepender dos teus pecados
e crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crer que Ele foi cravado naquela cruz no teu lugar, que Ele recebeu a ira eterna do Deus eterno no teu lugar, que o que você sofreria no inferno se não acreditasse nele, Ele pagou. Nunca ninguém te amou como o Senhor. Então reconheça hoje o seu pecado e creia nesse Senhor maravilhoso. O encontro com Cristo revela quem nós somos. Mas tal como Paulo e tal como Shakespeare, nós entramos na crise existencial, ser ou não ser, eis a questão. Quem poderá nos ajudar, como dizia o sábio Chapolin Colorado? O texto vai nos dar aqui outra revelação do encontro com Cristo. O encontro com Cristo revela quem nós somos, mas o encontro com Cristo revela quem é Jesus. O encontro com Cristo revela quem nós somos, mas o encontro com Cristo revela quem é Jesus. Paulo faz a seguinte pergunta ao Senhor. Versículo de número 5, leiam todos comigo, que diz: Ele perguntou, vamos lá? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O encontro com Cristo revela quem é o Senhor. Amados irmãos, isso é maravilhoso. Ele diz: Quem és tu, Senhor? Paulo já disse que ele é, na pergunta ele já responde, o soberano. A palavra usada para Senhor no grego, nos dias do Novo Testamento, nos dias de Paulo, é usada por César. César mandou construir vários templos em cidades do império, é o imperador romano e se diz um Deus. E as pessoas devem adorá-lo e devem entrar no seu templo e dizer: César é o Senhor. E os cristãos são perseguidos pelos judeus porque não seguem o judaísmo, mas são perseguidos pelos romanos porque não adoram o imperador como seu Senhor. E Paulo então diz: Quem és tu, Senhor? Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Rei do universo. Quem é Jesus? Ele é o soberano. Mas Jesus, na resposta, continua a dizer: Quem é Jesus? Eu sou Jesus. Olha o que Jesus disse: Eu sou. Eu não sei se você lembra, quando Deus aparece para Moisés na sarça, aquela árvore que queimava e não se consumia. Moisés pergunta: qual é o seu nome? O que eu direi ao povo de Israel? E Deus diz: Eu sou o que sou. Quando Jesus diz: Eu sou, Ele está dizendo: Eu sou Deus. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor e Ele é Deus. Mas Ele também é Salvador, amados irmãos. Ele diz: Eu sou Jesus. O nome Yeshua, no grego, Yehoshua, no hebraico, Yeshua no aramaico, significa Yahvé que salva. Significa Salvador. Quando Jesus vai nascer, José tem a vontade de abandonar Maria. E o anjo lhe aparece num sonho e diz: O que está gerado nela é do Espírito Santo, é filho de Deus, você tem que ficar com ela. E aí o anjo diz para ele o seguinte: E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus é Salvador. Ele deu a vida na cruz por nós. E aí ele diz que ele é o perseguido em último lugar. Então ele é o soberano, ele é Deus, Ele é Salvador, mas ele diz: Eu sou Jesus. A quem tu persegues, irmãos? Jesus foi perseguido. Isaías profetizou isso, que não havia beleza nele alguma. Ele foi execrado, os homens não fizeram dele caso, e ele foi cravado numa cruz. E Isaías diz que naquele dia ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é aquele que foi cravado na cruz por amor de você e por amor de mim. Nunca ninguém te amou como esse Senhor maravilhoso. Se você hoje se arrepende dos seus pecados, se você hoje pede perdão ao Senhor por aquilo que tem feito, se você coloca a sua vida nas mãos de Jesus, Ele vai te perdoar. Ah, irmãos, o próprio Pedro prega nesse livro de Atos, logo depois da vinda do Espírito Santo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele pregando em Atos 4,12 diz que: e não há nenhum outro nome no qual, debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. É pela fé em Jesus que nos amou, que deu sua vida na cruz por nós,
que nós somos salvos. O encontro com Cristo revela que nunca ninguém me amou como Salvador. Então, você não é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo pelas suas boas obras. Você é salvo pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Se você crer nessa grande salvação, você ouvirá no tribunal da sua consciência, quando o inimigo disser, Deus tem que te condenar, você vai ouvir um martelo da graça dizendo, eu te declaro justo, em nome do meu Filho Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, o que mais nos revela o encontro com Jesus? O encontro com Jesus revela quem eu sou. O encontro com Jesus revela quem Ele é. Mas o que mais nos revela o encontro com Cristo? O encontro com Cristo nos revela o que fazer. O encontro com Cristo nos revela quem nós somos. O encontro com Cristo nos revela quem é Jesus. Mas o encontro com Cristo nos revela o que fazer. Olha para o versículo 6. Versículo 6. Leia para mim. 1, 2, 3. Pode ler mais? O encontro com Jesus nos revela o que fazer. Quando você olha para o começo do capítulo, você vê um homem que respira morte e ameaças. Um homem cheio de ódio. Mas agora você vê um homem humilhado e quebrantado. Quando você olha para o começo do capítulo, você vê um homem cheio de si, de nariz empinado, assassino, pronto para matar. Quando você olha aqui, o Senhor diz, agora você vai se levantar. Levanta, você está no pó. Você está aonde você deve estar, Paulo, mas eu te levanto. Levanta-te, Paulo. Entra na cidade e você vai ouvir agora o que você tem que fazer. Paulo agora não é mais o dono da sua vida. Paulo agora não governa o seu arbítrio. Ele achava que governava, nunca governou. Mas a grande questão é a seguinte, ele agora tem que se submeter a esse Senhor maravilhoso que é o Senhor Jesus. E ele entra humilhado, cego, amados irmãos. O texto fala dos seus companheiros de viagem que pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. E Paulo entra cego ali, humilhado, tremendo, não come, nem bebe, chora, sofre. Então Paulo aprende, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, é se humilhar diante da presença do Senhor. Quem crê em Jesus agora vai viver uma vida de humilhação e não vai seguir mais o seu próprio ideal, vai seguir a palavra de Deus. Mas a segunda coisa que Paulo tem que fazer é o seguinte, é esperar. Ele vai para aquela casa, ele se ajoelha, ele ora, ele não come, ele busca o Senhor, ele precisa esperar o que Deus fará na sua vida. A terceira coisa que Paulo aprende a fazer é o seguinte, agora ele vai ser ministrado por outros. Antes ele fazia tudo, ele era o homem da ação, mas agora Deus vai mandar Ananias, um pastor fiel, um homem abençoado, que vai falar com ele, vai impor as mãos, vai orar por ele, e ele será curado. Paulo precisa agora depender de outros, aprender com outros. Mas esse Paulo, amados irmãos, depois de aprender a se humilhar, esperar e ser ministrado por outros, aprenderá, amados irmãos, o privilégio de dedicar a sua vida para Jesus. Imagine lá Ananias dormindo, o Senhor Jesus lhe aparece num sonho, ele diz, Ananias, e ele diz, eu estou aqui, Senhor, ao teu dispor. Ananias, eu quero que você vá lá na casa de Judas, na rua direita. Irmãos, é impressionante. Até antes dessa guerra na Síria agora, a rua direita ainda existia. Eu não podia dizer para você qual era a casa de Judas. Mas se você ler alguns dos livros de José, que tem fotos nos dias de hoje, você vê lá a rua direita na qual Paulo se converteu. Certo? Na qual Paulo foi batizado. E aí então, sabe o que acontece? Ananias vai lá na casa de Judas e Ananias, Senhor, esse homem está perseguindo todo mundo. Trouxe cartas para cá para mandar prender a gente tudo. O Senhor está certo. E o Senhor diz, vai Ananias. Porque ele para mim é um instrumento escolhido. Paulo foi escolhido antes da fundação do mundo. Escolhido para levar o meu nome, chamado, capacitado, perante gentios e reis e perante o povo de Israel. Paulo vai viver para pregar o Evangelho. No final da sua vida, ele diz, e agora em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Esse homem agora vai viver para pregar, irmãos. Mas ele também entende que a batalha da vida cristã é composta de sofrimento, porque o texto diz, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quando você anda com Cristo, nem sempre vai ser só mar de rosas. As pessoas vão te questionar, pessoas vão virar o rosto para você, pessoas vão dizer para você que é uma baboseira, mas você entende que nunca ninguém te amou como Jesus. E como disse Charles Stanley, se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Será um privilégio doar a minha pequena vida por amor daquele que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário.
Amados amigos e irmãos, isso acontece com Saulo. E agora de Saulo ele se torna Paulo. De desejado ele se torna pequeno. Saulo significa desejado, Paulo significa pequeno. De perseguidor ele se torna perseguido. De assassino ele vai ser assassinado. De inimigo ele se torna amigo. E depois de tudo vai ser o homem mais usado na história da fé cristã, depois do seu Salvador. Paulo foi transformado por Deus depois do encontro com Jesus. Eu quero perguntar para você, a sua vida tem sido transformada depois que você se encontrou com Jesus Cristo? Você vive para servir ao Senhor? O que você tem feito? Irmãos, eu tentei fugir muito desse ministério maravilhoso da pregação. E eu já contei aqui que um dia em minha casa, à tarde, em Taguatinga Sul, eu ajoelhado chorava: Deus, eu não quero isso. O Senhor me deu o privilégio de ler Ezequiel 33:7, que disse: a ti, pois, ó filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Faz abrir a boca e falar o que eu estou mandando. Deus falou primeiro para Ezequiel, mas usou para falar comigo. Mas o Senhor falou comigo e com você, que se nós cremos em Jesus, nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você creu em Jesus e recebeu essa salvação maravilhosa, você não pode escondê-la só para você. Irmãos, eu quero concluir esse sermão contando à igreja que nós começamos o discipulado com conselho essa quinta-feira. E foi simplesmente algo maravilhoso. Ontem eu liguei para o Carlos Henrique, ele está viajando. Ele falou assim: pastor, agora eu estou feliz da vida do conselho, fazendo o que tem que fazer. Não só conversando questões administrativas, mas sentados juntos, fazendo sermão, orando pela igreja e sendo cheios do Espírito Santo. Irmãos, foi uma reunião maravilhosa. Cada presbítero da IPG2 se comprometeu a orar pelo menos 15 minutos por dia. Cada presbítero da IPG2 se comprometeu a ler o mesmo texto da Bíblia todos os dias. Cada presbítero da IPG2 se comprometeu a se reunir toda quinta-feira e orar pela sua vida. Cada presbítero da IPG2 compartilhou, porque nós estudamos o texto de Atos 22, no qual Paulo conta essa conversão, a compartilhar com a igreja o seu testemunho. Cada presbítero da IPG2 vai contar aqui para você nesse púlpito quem ele era antes de conhecer Jesus. Vai contar o que Jesus fez na vida dele e quem ele se tornou depois de conhecer Jesus e quem é o Senhor Jesus. Na próxima quarta-feira, no culto de doutrina, antes do sermão, o presbítero Expedito vai começar com 7 minutos contando o testemunho da conversão dele. E cada quarta-feira seguinte você vai ouvir o testemunho da conversão de cada um dos presbíteros. Mas, além disso, os presbíteros vão redigir seu testemunho e eles se comprometeram em Deus, nessa semana, cada um a dar o seu testemunho para pelo menos uma pessoa não crente. O Carlitos disse: eu tenho esse compromisso todo dia. Eu falei: aleluia, irmão, Deus te abençoe. Mas, irmãos, Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Grandes coisas têm acontecido nesse lugar. E sabe por que isso tem acontecido, irmãos? Porque Jesus Cristo deu sua vida na cruz do Calvário. Nós nos encontramos com Ele. Ele não nos deixou entregues à nossa própria sorte. Deu sua vida na cruz por nós. E agora nós temos o privilégio de dedicar a nossa vida para testificá-lo, para exaltá-lo, para dizer ao mundo que só Jesus é o Senhor, que Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Eu quero lhe perguntar nessa manhã: você já se encontrou com Jesus? Você reconhece os seus pecados na presença de Jesus? Você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, Ele governa a sua vida, Ele é Deus para você, Ele é o seu soberano, você o ama sobre todas as coisas, como o crucificado que deu a vida na cruz por você? Você está disposto a realizar na sua vida a tua vontade ou a vontade do Senhor? Nessa manhã, minha oração é que você tenha um sincero encontro com Jesus. E que a partir de hoje, você viva sabendo quem é você, quem é o Senhor, e que é um privilégio doar a sua vida por amor do seu Senhor. Ah, meus amados irmãos, Paulo deixou de ser, amados amigos, o perseguidor para se tornar o perseguido. No final você encontra Nero perseguindo Paulo. E Hernandes conta, com muita qualidade diante da nossa vista, que imaginando em sua mente tão fabulosa, que veio o carcereiro com as chaves gritando na masmorra: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E Paulo diz: eu aqui estou. E sai acabrunhado, ao quebrado, mas com um belo sorriso no rosto, cheio do Espírito Santo, com as suas algemas
algemas, e é levado então, amados irmãos, para a Via Ápia fora de Roma, e levanta então o algoz, a sua espada, no mandato de Nero, e corta-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro. Paulo morre na terra, mas chega no céu, porque ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E hoje sabe o que acontece, amados irmãos? Os homens botam o nome de seus cachorros de Nero e colocam o nome dos seus filhos de Paulo, por causa de um maravilhoso encontro com Jesus. Que você tenha um encontro transformador com Jesus, desde agora e para sempre. Que cada pregação nesse púlpito seja um encontro com Jesus. Vamos orar ao Deus eterno.